É bastante comum a gente dividir a mecânica em duas áreas ou sub-áreas, né? A cinemática e a dinâmica. De fato, se pode introduzir a cinemática independentemente da dinâmica. No entanto, é mais interessante a gente analisar os movimentos e como as coordenadas dependem do tempo em função das forças. Mas, de qualquer forma, ao resolvermos problemas de mecânica, nós devemos, como primeiro passo, escolher um referencial e, a partir do referencial, escolher as coordenadas. Isso mesmo. Já começamos com o primeiro conceito cinemático, o conceito de coordenadas. Em função do problema que temos em mãos, podemos escolher um conjunto de coordenadas ou outro conjunto de coordenadas. Nos problemas de mecânica mais usuais, lançamos mão de dois conjuntos de coordenadas, coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Vamos, então, falar de alguns conceitos cinemáticos, né, além do conceito de coordenadas. Mas a escolha das coordenadas, muitas vezes, é ditada pela necessidade ou por características envolvendo as forças. Como apontado antes, a primeira providência no estudo da mecânica, como apontado antes, a primeira providência no estudo do movimento é escolher um referencial e, a partir desse referencial, escolhermos as coordenadas. Muito bem, vamos começar com um exemplo, né, relativamente simples, no qual o movimento se dá ao longo de uma reta. Sim, chamamos esse tipo de movimento retilíneo. Como sabemos, devemos escolher um ponto de origem, orientar esse eixo e damos o nome dessa coordenada de coordenada x. Então, no caso do movimento unidimensional, utilizamos a coordenada x. Ora, o movimento ao longo de uma curva, para esse movimento, nós adotamos uma origem do referencial, orientamos, né, e agora fazemos uso da coordenada S, muitas vezes designada como coordenada espaço, de forma que se o objeto está aqui, podemos localizá-lo ao longo da curva, associando a posição dele a essa coordenada espaço. Ora, temos também movimentos bidimensionais. No caso de movimentos bidimensionais, é mais comum, mais usual, né, escolhermos um referencial cartesiano, o que significa escolha de um ponto O como origem. E agora nós temos aqui duas alternativas, né, no caso do movimento no plano. No plano, temos a possibilidade de escolhermos as coordenadas x e y, as coordenadas cartesianas, e as coordenadas polares, ρ e φ.
De forma que, em se tratando do movimento no plano, usualmente utilizamos as coordenadas cartesianas, x e y, mas também podemos escolher as coordenadas polares, né? Finalmente, podemos pensar no movimento tridimensional, e nesse caso do movimento tridimensional, o que nós devemos fazer é escolher um referencial cartesiano em 3 dimensões. Quero aqui apenas reforçar essa questão da orientação dos eixos, né? Eixos z, x e y, e a partir desse referencial, como sabemos, nós temos agora várias alternativas, né? Mas as mais comuns são, em primeiro lugar, as coordenadas x, y e z, coordenadas cartesianas, as coordenadas cilíndricas, que são ρ, φ, e agora acrescentamos z, de forma que a posição é identificada por meio desse conjunto de 3 coordenadas, mas podemos ter também coordenadas esféricas e assim por diante. O fato é que, em primeiro lugar, devemos escolher o referencial e, em segundo lugar, dependendo do tipo de movimento, vamos escolher as coordenadas. Muito bem, tendo escolhido as coordenadas, vamos agora, ou temos agora, como definir alguns conceitos. O primeiro conceito, e esse é muito importante, né, é o conceito de movimento e o conceito de repouso. Movimento e repouso. Esses são conceitos importantes. É claro que vamos perceber que o movimento depende do referencial, né? Ou seja, nós vamos falar do movimento sempre em relação a um referencial, de forma que fica implícito que já escolhemos aqui o referencial, e em relação a esse referencial, nós introduzimos coordenadas, né? Muito bem. Vamos utilizar as coordenadas cartesianas no que segue, mas o que eu disser para as coordenadas cartesianas vale para as demais coordenadas. O fato é que nós dizemos que um objeto está em movimento se a coordenada x variar com o tempo, ou seja, se ela for função do tempo, e indicamos assim, x é igual a x de t, ou seja, a coordenada x é função do tempo. Isso aqui já é suficiente para dizer que um objeto está em movimento. Agora, muitas vezes, não só x varia com o tempo, como y também varia com o tempo. E z varia com o tempo. Ora, se as 3 coordenadas variarem com o tempo, as coordenadas do quê? De um ponto, porque nós estamos falando aqui do movimento de um ponto material. Então, se as coordenadas desse ponto material variarem com o tempo, lembre-se que eu estou identificando a posição da partícula ou do ponto material por meio das suas coordenadas x, y e z. Muito bem, se 1, 2 ou 3 coordenadas variarem com o tempo, dizemos que o objeto está, nesse caso, em movimento. Dizemos que o objeto está em repouso quando as coordenadas permanecem constantes com o tempo. O objeto não muda de posição. Consequentemente, nesse caso, dizemos que o objeto está
em repouso. Então, temos já aqui como definir certos conceitos, né? Cinemáticos, sim. O objeto está em movimento, está se as suas coordenadas, pelo menos uma delas, variarem com o tempo. A coordenada x e a coordenada y, por exemplo, se o movimento se der no plano. Um outro conceito que se consegue derivar a partir deste conceito é o conceito de trajetória, né? Ora, o que é a trajetória? A trajetória é quando a gente considera aqui um referencial, né? E quando um objeto se move no espaço, à medida que o tempo passa, ele passa a ocupar posições diferentes, porque ele está em movimento. De forma que, para cada instante de tempo, o objeto está num lugar diferente. Portanto, o objeto, ao longo do movimento, ele vai ocupar posições diferentes. Agora, vamos interligar estes pontos aqui. Ora, ao interligarmos esses pontos, o que nós vamos obter é uma curva. De forma que esta curva é denominada de trajetória, né? A trajetória é o lugar geométrico dos pontos do espaço ocupados pela partícula ou pelo ponto material quando do seu movimento. É algo análogo a tirarmos fotos, sobrepor essas fotos e depois interligar os vários pontos. O fato é que a trajetória é sempre uma curva. Ela não precisa ser obrigatoriamente orientada. É claro que se nós orientarmos, fica claro que a partícula se desloca deste ponto para esse ponto, depois para esse ponto, e assim por diante. Formalmente, isso é mais fácil explicar quando nós estivermos considerando o movimento no plano. Vamos, então, pegar esse caso, porque esse caso é mais simples, né? Então, eu tenho, por exemplo, x depende do tempo. E y também depende do tempo. Agora, em princípio, pelo menos, é possível determinar, a partir desta primeira expressão, determinar t como função de x. T como função de x. Em princípio, né? Pelo menos do ponto de vista formal. E se eu substituir t como função de x aqui, eu posso me perguntar, né, pelo lugar geométrico dos pontos tais que y depende de x. E isto aqui representa uma curva no plano. Então, em geral, a maneira mais fácil de determinar a trajetória é encontrar essa dependência do tempo com a coordenada x, ou com outra coordenada, pode ser também, e agora substituir aqui e obter uma função, né, y é igual a y de x, uma função de x. E uma função, nós podemos agora construir
o gráfico dessa função. Na verdade, se trata disso, né? E esse gráfico é uma curva, e essa curva, nesse caso, é a trajetória da partícula, né? A gente, às vezes, tem por hábito classificar os movimentos em função da trajetória da partícula. Muito bem. Então, nós podemos nos referir ao movimento que se dá ao longo de uma linha reta como um movimento retilíneo. Claro que no caso do movimento retilíneo, o problema se torna às vezes simples, porque nós vamos descrever o movimento de um objeto qualquer, né, fazendo uso da coordenada x. E essa, claro, é definida a partir de um ponto de origem. Estou sempre reforçando isso, né? E é importante também lembrar que, nesse caso, nós devemos aqui orientar, né, orientar essa reta. Essa questão da orientação como referencial é extremamente importante, de forma que devemos orientar, né? E essa orientação tanto pode ser para a direita, como acabamos de fazer agora, como também podemos orientá-la para a esquerda, porque é uma outra possibilidade. Lembre-se sempre que temos à nossa disposição esta outra alternativa aqui de orientação. Isso é sempre possível. Orientar para a direita e orientar para a esquerda. Lembre-se que o sinal da coordenada x vai mudar. Num caso, as coordenadas à direita tinham sinal positivo, agora as coordenadas à direita terão sinal negativo. Ora, é muito comum também nos referirmos a uma trajetória circular. É isto. Quando a trajetória do objeto que se move é uma circunferência de raio r, de forma que temos um movimento retilíneo, temos um movimento circular. É claro que poderíamos também falar, né, de um movimento elíptico ou uma trajetória elíptica, sempre que o móvel se deslocar de tal maneira que ele ocupe pontos ao longo dessa curva, né, que é a elipse. Tanto num caso quanto no outro, podemos sempre fazer aquilo que dissemos. Escolhemos um ponto como ponto de origem, orientamos, né? Aqui também eu faço a mesma coisa, um ponto de origem, orientamos para a direita ou para a esquerda, né? Isso não é muito relevante, já que é bastante arbitrário isso, né? De forma que esses são alguns dos primeiros conceitos, né, cinemáticos. É claro que podemos e devemos, né, muitas vezes introduzir outros conceitos, como o conceito de velocidade, né, o conceito de aceleração, né. Esses são conceitos extremamente importantes. Vamos, daqui a pouco, falar sobre velocidade escalar e aceleração escalar. Estou falando agora de um conceito bem simples, né? Velocidade escalar e aceleração escalar são conceitos que se aplicam quando o movimento se dá ao longo de uma curva.
O fato é que, uma vez escolhida, ou uma vez escolhido um conjunto de coordenadas, o próximo passo é esse, de definir velocidade e aceleração, mas velocidade e aceleração em coordenadas polares. Velocidade e aceleração em coordenadas cartesianas, né? De forma que, uma vez escolhido o conjunto de coordenadas, só depois disso é que nós devemos introduzir os conceitos de velocidade e de aceleração. É importante entender, né, que as coordenadas, muitas vezes, envolvem ângulos. Então, por exemplo, no caso das coordenadas polares, a taxa de variação do ângulo me dá uma grandeza que denominamos de velocidade angular. Então, observe-se que temos tipos diferentes, né, de velocidades associadas a taxas de variação das coordenadas. Mas isso aqui é um passo que requer mais uma ou duas aulas para que possamos entender como obter a velocidade e a aceleração, que são conceitos cinemáticos, né, a partir da escolha das coordenadas. Como apontado antes, a primeira providência no estudo da mecânica sumiu a barra.
Como apontado antes, a primeira providência no estudo do movimento é escolher um referencial e, a partir desse referencial, escolhermos as coordenadas. Muito bem, vamos começar com um exemplo, né, relativamente simples, no qual o movimento se dá ao longo de uma reta. Sim, chamamos esse tipo de movimento retilíneo. Como sabemos, devemos escolher um ponto de origem, orientar esse eixo e damos o nome dessa coordenada de coordenada x. Então, no caso do movimento unidimensional, utilizamos a coordenada x. Ora, o movimento ao longo de uma curva, para esse movimento, nós adotamos uma origem do referencial, orientamos, né, e agora fazemos uso da coordenada S, muitas vezes designada como coordenada espaço, de forma que se o objeto está aqui, podemos localizá-lo ao longo da curva, associando a posição dele a essa coordenada espaço. Ora, temos também movimentos bidimensionais. No caso de movimentos bidimensionais, é mais comum, mais usual, né, escolhermos um referencial cartesiano, o que significa escolha de um ponto O como origem. E agora nós temos aqui duas alternativas, né, no caso do movimento no plano. No plano, temos a possibilidade de escolhermos as coordenadas x e y, as coordenadas cartesianas, e as coordenadas polares, ρ e φ. De forma que, em se tratando do movimento no plano, usualmente utilizamos as coordenadas cartesianas, x e y, mas também podemos escolher as coordenadas polares, né? Finalmente, podemos pensar no movimento tridimensional, e nesse caso do movimento tridimensional, o que nós devemos fazer é escolher um referencial cartesiano em 3 dimensões. Quero aqui apenas reforçar essa questão da orientação dos eixos, né? Eixos Z, X e Y, e a partir desse referencial, como sabemos, nós temos agora várias alternativas, né? Mas as mais comuns são, em primeiro lugar, as coordenadas X, Y e Z, coordenadas cartesianas, as coordenadas cilíndricas, que são ρ, φ, e agora acrescentamos Z, de forma que a posição é identificada por meio desse conjunto de 3 coordenadas, mas podemos ter também coordenadas esféricas e assim por diante. O fato é que, em primeiro lugar, devemos escolher o referencial e, em segundo lugar, dependendo do tipo de movimento, vamos escolher as coordenadas. Muito bem, tendo escolhido as coordenadas, vamos agora, ou temos agora, como definir alguns conceitos. O primeiro conceito, e esse é muito importante, né, é o conceito de movimento. De movimento e o conceito de repouso. Movimento e repouso. Esses são conceitos importantes. É claro que vamos perceber que o movimento depende do referencial, né? Ou seja, nós vamos falar do movimento
sempre em relação a um referencial, de forma que fica implícito que já escolhemos aqui o referencial, e em relação a esse referencial, nós introduzimos coordenadas. Né? Muito bem. Vamos utilizar as coordenadas cartesianas no que segue, mas o que eu disser para as coordenadas cartesianas vale para as demais coordenadas. O fato é que nós dizemos que um objeto está em movimento se a coordenada x variar com o tempo, ou seja, se ela for função do tempo, e indicamos assim, x é igual a x de t, ou seja, a coordenada x é função do tempo. Isso aqui já é suficiente para dizer que um objeto está em movimento. Agora, muitas vezes, não só x varia com o tempo, como y também varia com o tempo. E z varia com o tempo. Ora, se as três coordenadas variarem com o tempo, as coordenadas do quê? De um ponto, porque nós estamos falando aqui do movimento de um ponto material. Então, se as coordenadas desse ponto material variarem com o tempo, lembre-se que eu estou identificando a posição da partícula ou do ponto material por meio das suas coordenadas x, y e z. Muito bem. Se uma, duas ou três coordenadas variarem com o tempo, dizemos que o objeto está, nesse caso, em movimento. Dizemos que o objeto está em repouso quando as coordenadas permanecem constantes com o tempo. O objeto não muda de posição. Consequentemente, nesse caso, dizemos que o objeto está em repouso. Então, temos já aqui como definir certos conceitos. Né? Cinemático, sim. O objeto está em movimento, está se as suas coordenadas, pelo menos uma delas, variarem com o tempo. A coordenada x e a coordenada y, por exemplo, se o movimento se der no plano. Um outro conceito que se consegue derivar a partir deste conceito é o conceito de trajetória. Né? Ora, o que é a trajetória? A trajetória é quando a gente considera aqui um referencial, né? E quando um objeto se move no espaço, à medida que o tempo passa, ele passa a ocupar posições diferentes, porque ele está em movimento. De forma que, para cada instante de tempo, o objeto está num lugar diferente. Portanto, o objeto, ao longo do movimento, ele vai ocupar posições diferentes. Agora, vamos interligar estes pontos aqui. Ora, ao interligarmos esses pontos, o que nós vamos obter é uma curva. De forma que esta curva é denominada de trajetória. Né? A trajetória é o lugar geométrico dos pontos do espaço ocupados pela partícula ou pelo ponto material quando do seu movimento.
É algo análogo a tirarmos fotos, sobrepor essas fotos e depois interligar os vários pontos. O fato é que a trajetória é sempre uma curva. Ela não precisa ser obrigatoriamente orientada. É claro que se nós orientarmos, fica claro que a partícula se desloca deste ponto para esse ponto, depois para esse ponto, e assim por diante. Formalmente, isso é mais fácil explicar quando nós estivermos considerando o movimento no plano. Vamos então pegar esse caso, porque esse caso é mais simples, né? Então eu tenho, por exemplo, x depende do tempo. E y também depende do tempo. Agora, em princípio, pelo menos, é possível determinar, a partir desta primeira expressão, determinar t como função de x. T como função de x, em princípio, né? Pelo menos do ponto de vista formal. E se eu substituir t como função de x aqui, eu posso me perguntar, né, pelo lugar geométrico dos pontos tais que y depende de x. E isto aqui representa uma curva no plano. Então, em geral, a maneira mais fácil de determinar a trajetória é encontrar essa dependência do tempo com a coordenada x, ou com outra coordenada, pode ser também, e agora substituir aqui e obter uma função, né? Y é igual a y de x, uma função de x. E uma função, nós podemos agora construir o gráfico dessa função. Na verdade, se trata disso, né? E esse gráfico é uma curva, e essa curva, nesse caso, é a trajetória da partícula, né? A gente, às vezes, tem por hábito classificar os movimentos em função da trajetória da partícula. Muito bem. Então, nós podemos nos referir ao movimento que se dá ao longo de uma linha reta como um movimento retilíneo. Claro que no caso do movimento retilíneo, o problema se torna, às vezes, simples, porque nós vamos descrever o movimento de um objeto qualquer, né, fazendo uso da coordenada x. E essa, claro, é definida a partir de um ponto de origem. Estou sempre reforçando isso, né? E é importante também lembrar que, nesse caso, nós devemos aqui orientar, né, orientar essa reta. Essa questão da orientação como referencial é extremamente importante, de forma que devemos orientar, né? E essa orientação tanto pode ser para a direita, como acabamos de fazer agora, como também podemos orientá-la para a esquerda, porque é uma outra possibilidade. Lembre-se sempre que temos à nossa disposição esta outra alternativa que de orientação. Isso é sempre possível. Orientar para a direita e orientar para a esquerda. Lembre-se que o sinal da coordenada x vai mudar. Num caso, as coordenadas à direita tinham sinal positivo, agora as coordenadas à direita terão sinal negativo. Ora,
É muito comum também nos referirmos a uma trajetória circular. É isto. Quando a trajetória do objeto que se move é uma circunferência de raio R, de forma que temos um movimento retilíneo, temos um movimento circular. É claro que poderíamos também falar, né, de um movimento elíptico ou uma trajetória elíptica, sempre que o móvel se deslocar de tal maneira que ele ocupe pontos ao longo dessa curva, né, que é a elipse. Tanto num caso quanto no outro, podemos sempre fazer aquilo que dissemos. Escolhemos um ponto como ponto de origem, orientamos, né? Aqui também eu faço a mesma coisa, um ponto de origem, orientamos para a direita ou para a esquerda, né? Isso não é muito relevante, já que é bastante arbitrário isso, né? De forma que esses são alguns dos primeiros conceitos, né, cinemáticos. É claro que podemos e devemos, né, muitas vezes introduzir outros conceitos, como o conceito de velocidade, né, o conceito de aceleração, né. Esses são conceitos extremamente importantes. Vamos, daqui a pouco, falar sobre velocidade escalar e aceleração escalar. Estou falando agora de um conceito bem simples, né? Velocidade escalar e aceleração escalar são conceitos que se aplicam quando o movimento se dá ao longo de uma curva. O fato é que, uma vez escolhida, ou uma vez escolhido um conjunto de coordenadas, o próximo passo é esse, de definir velocidade e aceleração, mas velocidade e aceleração em coordenadas polares. Velocidade e aceleração em coordenadas cartesianas, né? De forma que, uma vez escolhido o conjunto de coordenadas, só depois disso é que nós devemos introduzir os conceitos de velocidade e de aceleração. É importante entender, né, que as coordenadas, muitas vezes, envolvem ângulos. Então, por exemplo, no caso das coordenadas polares, a taxa de variação do ângulo me dá uma grandeza que denominamos de velocidade angular. Então, observe-se que temos tipos diferentes, né, de velocidades associadas a taxas de variação das coordenadas. Mas isso aqui é um passo que requer mais uma ou duas aulas para que possamos entender como obter a velocidade e a aceleração, que são conceitos cinemáticos, né, a partir da escolha das coordenadas. Já acabou. Quantos minutos deu tudo? 24 minutos. Hein?
24 minutos. Ótimo, era isso mesmo.